Vamos falar sobre gaps ocultos? Então, o primeiro passo é entender os gaps tradicionais, que basicamente são espaços onde não houve negociação. Então, gap, buraco, né? Traduzindo, aonde no gráfico a gente não teve ali uma negociação. É importante colocar que na maior parte dos dias, correto? Nós teremos um gap, que é o gap da abertura, em relação ao fechamento de ontem. Nós temos dezenas ou vários eventos que vão acontecer entre o fechamento do pregão e o início do próximo, e ali teremos gaps, né? O conceito tradicional traz 4 tipos de gaps, né? Que é o gap de área, certo? O gap de área. Né? Nós temos o gap de fuga e nós temos o gap de continuação ou de medida. Né? O gap de área também é conhecido como gap comum e o gap de exaustão. Tá? Então aqui os gaps tradicionais a gente consegue classificá-los. Né? A gente consegue pontuar, eles tendem a acontecer em cada circunstância da tendência de maneira específica. Né? Então o gap de fuga vai ser o gap que vai dar início a uma determinada tendência. O gap de continuação vai ser aquele que tende a acontecer no meio da tendência. Então aqui esse gap, se você for ver, ele está bem no meio aqui, curiosamente, da tendência. Ou seja, quando eu tenho um gap acontecendo depois do mercado já ter apresentado aqui nesse caso um movimento de queda, eu posso pegar toda essa pedra de queda e jogar para baixo. Esse gap, alguns eliotistas vão chamar de gap de reconhecimento, né? Que é o gap que tende a acontecer bem no meio da onda 3. Tá? Então é o famoso gap de continuação ou de medida, porque ele costuma ser a metade do movimento. Então se o mercado andou 20% aqui para baixo, esperado seria que o mercado caísse mais 20%. Tá? Já o gap de exaustão é o último, né? É aquele que acontece no final da tendência, depois do mercado já ter caído. Né? Então aqui nós vamos ter o gap de exaustão, que o mercado faz na direção daquela tendência. Tá? E o gap comum é o que acontece e é fechado com grande rapidez, com grande frequência e tende a acontecer dentro de lateralidades. Né? Então aqui ó, o mercado abriu em gap de alta, já fechou no mesmo dia, né? Aqui, ó, outro gap, né? Foi rapidamente fechado, aqui também rapidamente fechado, aqui rapidamente fechado. Então, o gap comum é o que vai acontecer normalmente dentro de congestões e até 2 pregões ele é fechado, tá? A visão dos gaps evoluiu, né, pessoal? Eu acredito, especialmente pela popularização das criptomoedas, né, que negociam 7 dias por semana, no mercado de Forex é a mesma coisa. Então, os gaps desse modo tradicional, eles acabam ficando mais menos comuns, né? Então, nasceu aqui o gap oculto. Na realidade, o gap oculto eu acredito ser o meu nome, tá? Eu que batizei esse gap de gap oculto, né? Porque a literatura vai utilizar alguns nomes diferentes, inclusive, para quem segue aquela filosofia da Smart Money Concepts, né? Ela também utiliza um nome específico que é Fair Value Gap, né? Que seria o gap de valor justo, né? Alguma coisa assim. Então nós vamos considerar, pessoal, o gap oculto. O que é um gap oculto? Vamos considerar um gap oculto aquele em que não necessariamente não houve negociações. Tá? Então aqui muda um pouco o conceito. Enquanto o gap anterior, né, o tradicional, é um espaço no gráfico onde não houve negócios, o gap oculto até houve negócio. Mas é onde o mercado negociou pouco. Né? É onde o mercado negociou pouco. E com os exemplos isso vai ficar um pouco mais claro. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico que a gente está observando, é um gráfico do índice futuro. Estão vendo? Né? E o que é o gap oculto? Né? O gap oculto nada mais é do que esse espaço que fica entre duas barras. Né? Entre a máxima de uma determinada barra e uma mínima de uma determinada barra, isso no movimento de alta. Né? Ou seja, aqui o mercado só superou a máxima desse candle pequeno e foi embora. Ou seja, ele imagina quem tentou executar aqui e não conseguiu. Ficou na pedra, né? Então é exatamente isso que produz o magnetismo desse gap, o suporte desse gap. Né? Então o gap ele é uma zona de suporte ou de resistência. Então aqui nós temos um gap oculto que está em aberto. Próximo, aqui mais um outro gap oculto que está em aberto. O mercado superou a máxima da barra anterior e não voltou a negociar naquele ponto. Ficou mais um gap aberto, mais um gap oculto aberto. Não necessariamente não houve negociações, mas houve poucos negócios. De novo, aqui ó, mais um gap oculto que está em aberto. E aí perceba ó, que aqui nós tivemos o quê? 1, 2, 3 gaps ocultos, né? Enquanto para frente ó, não ficou nenhum gap oculto aberto. Né? Por quê? Porque o mercado rapidamente, a barra seguinte, preencheu aquele
suposto espaço. O mercado não ficou nenhum espaço sem negociar aqui por muito tempo, dessas sombras aqui, né? Então, quando o mercado lateraliza, os gaps ocultos, eles tendem a ficar nos extremos, ou nos topos ou nos fundos, né? Nos pontos de reversão, certo? Aqui um gap oculto agora para baixo. Detalhe que eu estou pegando os mais fáceis aqui, tá, pessoal? Os mais simples, né? Então aqui um gap oculto para baixo. A mínima desta barra, ela não encontra a máxima desta outra, né? Fica uma barra no meio e um espaço aqui onde não houve negócios, ou seja, imagine quem tentou vender aqui e ficou na pedra, né? Ficou na fila, não conseguiu vender. Então isso causa um arrependimento, causa um sentimento de desconforto em quem ali montou alguma posição, tá? Aqui um outro gap oculto maior, né? Mesma coisa. A ideia de monitorar esses gaps, pessoal, porque ali há arrependimento. Né? E o arrependimento é o que faz as pessoas tomar decisão para encerrar posições, para abrir novas posições, para aumentar posições. Aqui, um outro gap oculto. E aqui um gap oculto maior, que inclusive o mercado, nessa última barra aqui que aparece no gráfico, entra, né? Adentra no gap. Então aqui seria um bom ponto avaliar essa região aqui para realizar lucro, se você comprou aqui nesse patamar. A gente já vai entender de maneira detalhada o que fazer com essas informações, certo? E olha que coisa interessante, até mesmo esses espaços aqui, ó, entre máximas, né, e mínimas seguintes de pernas, né, anteriores, a gente pode considerar isso aqui como um gap oculto, que nada mais será, pessoal. Se eu estivesse olhando isso aqui, por exemplo, se é um gráfico de 5 minutos, se eu vou olhar um gráfico de 20, de 30 minutos, vai ser esse gap aqui maior. Tá? Então, se eu não quiser ficar mudando de prazo operacional, eu posso monitorar esses grandes espaços aqui também como gaps, certo? Esses pontos aqui, aonde eu tenho um topo anterior e uma mínima anterior, tá? Eu peço que você não se preocupe com isso, que isso aqui realmente é mais complexo. Isso aqui seria uma forma de você ver um gap oculto de um prazo maior num prazo menor, certo? Então, nós podemos também interpretar esses pontos aqui como gaps ocultos, né? Como gaps ocultos. Também como aqui, ó. Aqui poderia considerar essa faixa aqui, né, como um gap oculto, desta máxima para essa máxima. Mas aqui a gente vai observar apenas de candles, os gaps ocultos de candles, que com isso, se você joga para os prazos maiores, vocês vão ver esses mesmos gaps ocultos aqui que seriam interpretados monitorando máximas e mínimas anteriores. Não se preocupe com isso aqui. Eu tenho certeza que vocês vão se preocupar só com isso aqui, né? Mas não se preocupe com isso. Tá? Foque nisso aqui. O gap oculto é esse espaço que fica entre, pega 3 barras, tá? Você vai olhar a barra 1 e a barra 2, dessas 3 que você pegou. O espaço que fica entre a barra 1 e a 3 será o gap oculto. Aqui nós não teríamos um gap oculto caso nós tivéssemos aqui, sei lá, uma sombra aqui e esse outro candle fazendo isso, ó. Aí não teria um gap oculto. De acordo? Então, aqui ficou um espaço em aberto entre esta máxima e essa mínima, porque o mercado correu rapidamente. Quando ele superou esta máxima, correu e formou esta barra. Então, aqui, pessoal, nessa região tem arrependimento. Tem muita gente que tentou comprar ou recomprar sua posição caso tivesse vendido e não conseguiu. Então, esse sentimento de arrependimento fará com que toda essa faixa de preços aqui seja preenchida com ordens, né, que não foram executadas aqui, quando o mercado superou a máxima. Captou? É isso que causa o gap oculto. Como eu disse, não necessariamente não é um ponto onde não houve negócios, mas é um ponto onde houve poucos negócios, onde o mercado correu rapidamente de um ponto ao outro no book, né? Saiu de 22,20, foi rapidamente para 22,30. Poucos negócios foram executados no meio do caminho. Eu tiver entre a barra 1 e a 3 um espaço entre a máxima da barra 1 e a mínima da barra 3, isso aqui será uma zona de suporte, caso o mercado corrija, certo? Então os gaps ou eles serão zonas de suportes ou de resistências. E o que eu posso fazer com os gaps ocultos? Quais serão as utilidades dos gaps ocultos? Entradas atrasadas. Você não conseguiu entrar numa operação, ou viu depois que o mercado passou, puta, olha só que sinal, e eu não vi. Use o gap oculto para entrar de maneira atrasada. Para entrar depois, de acordo? Para entrar num outro momento. Uma outra utilidade, evitar entradas em que exista um gap oculto próximo. Então você está entrando num determinado sinal, mas logo ali na frente já tem um gap oculto. Cara, melhor não fazer entrada.
né? Porque esse gap oculto pode ser uma resistência ou um suporte se você estiver fazendo uma operação vendedora, né? E a utilidade mais utilizada, que é a que eu mais gosto de utilizar, é basicamente utilizar como alvo, um patamar de alvo, especialmente no day trade. Então você que faz day trade no índice, no dólar, em ações, utilizar os gaps ocultos como alvos, né, produz um ponto ótimo de realização de lucros. Procure-os em time frames maiores os que você opera. Se você opera 15 minutos, não fica só olhando 15. Olha os 60, olha os 30 minutos, olha os 120 minutos. Automaticamente você vai ver esses gaps aqui. Esses gaps de topos e mínimas. Isso aqui é um gap oculto do prazo maior. Tá? Então veja os prazos maiores em relação ao prazo que você opera. Procure-os em time frames maiores. Está no diário? Olha o semanal. Está olhando o semanal? Olha o mensal. Olha o gráfico anual para buscar alvos de longuíssimo prazo. Quer montar uma posição e carregar um alvo bem afastado? Trabalha um alvo no gap oculto do gráfico anual. Não olhe apenas o prazo que você opera. Então você está olhando 5 minutos, não fique só nos 5. Busque os gaps ocultos nos outros prazos. Tá? Isso aqui é válido para qualquer estilo. Você é um day trader? É útil para você. Você é um swing trader? Isso aqui é útil para você. Você é um position? É útil para você. Você é investidor de longo prazo e quer um ponto para realizar suas posições? Isso aqui é útil para você.